Olá pessoal, beleza? Aqui é Eduardo. Estou aqui para deixar mais um devocional para você. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre nós mudarmos o nosso foco. Para onde você está olhando. Muitas vezes para onde você está olhando está te paralisando. Talvez você tenha que mudar um pouquinho o foco de visão, sabe? Eu quero levar na palavra do Senhor esse tema com você. Antes eu quero pedir a você que não está inscrito no canal, que se inscreva no canal. Sempre que a palavra falar ao seu coração, deixa um comentário, compartilhe com seus amigos também, tá bom? Isso vai fortalecendo o canal. Mas enfim, a palavra nos fala em 2 Reis 16, se você ler depois na sua Bíblia, que teve uma situação muito interessante, onde o profeta Eliseu estava na casa dele, vamos dizer que era uma escola, né? Ele estava ali, de repente, quando ele se vê, ele estava cercado pelo exército da Síria. Olha só que coisa. E aí ele mantém a calma, a gente vê no texto que ele estava calmo, porém o seu aluno estava apavorado, assim, ele olha aquela situação e fala assim, gente, vamos morrer. É interessante que Eliseu, quando olha para aquele moço, você vê que Eliseu estava vendo algo que ele não estava vendo. E aí a oração de Eliseu foi exatamente essa, assim, Senhor, abra os olhos do moço para que ele possa ver. Ou seja, basicamente ele está dizendo assim, Senhor, tira os olhos dele desse mundo físico, do foco nesse problema e põe os olhos dele no Senhor, no mundo espiritual, para ele conseguir entender o que está acontecendo e o que é possível acontecer hoje nesse lugar. Quando Eliseu ora para aquele moço, a Bíblia fala que ele consegue ver ao redor daquele lugar também um exército de anjos. Olha só que interessante o que aconteceu. Mas foi necessária uma oração para que ele pudesse mudar o foco dele. Eu creio que muitas vezes nós estamos focados tanto no nosso problema, tanto na situação que nós estamos vivendo, que a gente não consegue parar e falar, Senhor, abre meus olhos para entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Basicamente, o que Eliseu fez, que eu queria incentivar você a fazer hoje, é orar na situação que você está vivendo, pedindo ao Senhor, me mostra qual que é a atuação do Senhor nessa situação. Eu acho que quando a gente entende a atuação de Deus nas situações que nós estamos vivendo, vai trazer uma paz ao nosso coração. Muitas vezes a gente não ora, muitas vezes a gente não pede Deus para nos dar o olhar espiritual. Quando eu falo abrir os nossos olhos espirituais, é te dar o discernimento dessa situação que você está vivendo. Muitas vezes a gente está focado tanto no problema e aquilo nos paralisa de tal forma que a gente fica tão focado, e é isso que o inimigo quer, que você fique focado no seu problema e não consiga entender, ter a percepção, que a gente chama de discernimento, da atuação de Deus nessa situação. Então hoje o que eu oro para que Deus abra os seus olhos espirituais. Eu me lembrei aqui antes de gravar o devocional, foi quando meu filho nasceu. Meu filho nasceu, ele teve um pequeno problema e ele ficou no CTI. E eu lembro que eu chegava no hospital e a médica sempre falava assim que ele dificilmente sairia com menos de 3, 4 meses ou até ficaria até mais tempo no hospital. E aquilo foi me deixando apavorado. E todo dia eu chegava lá e ficava olhando pro meu menino e ficava, ai meu Deus do céu, como é que vai ser do meu filho? Até um dia que eu cheguei lá e falei assim, meu Deus, espera aí, me dá um discernimento, qual que é a atuação do Senhor nesse lugar aqui? E aí, quando eu orei isso, eu comecei a perceber que eu estava tão focado no meu problema que eu fui incapaz de orar pelas pessoas que estavam ali. Tinha muitos pais que estavam ali com filhos enfermos, sabe? Eu até tive a oportunidade de sentar do lado de um pai e o filho dele chorou a noite inteira. A noite inteira eu ouvi o filho dele chorando e eu fiquei muito envergonhado porque eu não orei pelo menino. E eu conversando com o pai, ele falou assim, não, meu filho chorou a noite toda, é só a conta do remédio fazer o efeito, ele começa a chorar, e o menino da idade do meu, tinha acabado de nascer. E aí, ele falou assim, eu não sei nem quando eu vou sair daqui. E na hora que eu tive esse discernimento, eu falei assim, gente, peraí, Deus já está atuando nesse lugar, Deus talvez me trouxe aqui para eu poder orar por essas pessoas. E eu me lembro que eu parei com a minha esposa, ela também ficou internada, ela também teve um problema no parto. E aí eu falei assim, vamos fazer assim, vamos parar de olhar para o nosso problema, porque Deus já está cuidando da gente, vamos começar a orar por quem está em volta. E eu lembro que nós paramos um minuto e oramos por todas as pessoas, era uma enfermaria de um hospital público, tinha muitas pessoas no mesmo lugar que a gente. E eu orei por cada pessoa daquela que estava ali. E eu pedi, a minha oração era, Senhor, eu peço que o Senhor possa trazer saúde para essas pessoas, traz saúde para essa criança que está chorando, para que todas as pessoas possam ir para suas casas, assim como eu quero ir para minha casa. E eu fiz essa oração um dia à noite. Quando foi no outro dia, foi a coisa mais impressionante que aconteceu. Eu me lembro que antes de 10 horas da manhã, todo mundo recebeu alta. E esse pai chegou perto de mim, sorrindo, e falou, Senhor, rapaz, eu estou recebendo alta, meu filho melhorou. Ele melhorou e a gente está indo embora para casa. E foi interessante porque depois que Deus me deu essa experiência de ver todo mundo embora, só ficou eu e minha esposa lá naquela enfermaria, inclusive, ficamos sozinhos lá. Passou 2 dias, o meu filho saiu do CTI e 3 dias depois ele saiu do hospital.
Então talvez a gente está muito focado no nosso problema e Deus está querendo agir no mundo espiritual com algo, está querendo fazer algo no mundo espiritual, mas você está tão olhando só para o problema e você está paralisado ali. E Deus está querendo te dar uma experiência tão grande. Então nessa hora eu quero incentivar você, pedir ao Senhor que abra os seus olhos para que você possa ver. Pede ao Senhor, Senhor, me dá um discernimento nessa situação, eu quero ver qual que é a atuação do Senhor nessa situação, o que o Senhor é capaz de fazer nessa situação, e aí você vai ver que vai trazer paz ao seu coração, e você vai ver que vai ser tremendo o que Deus vai fazer na sua vida. Hoje eu quero deixar essa palavra para você, espero que abençoe o seu dia, que você tenha uma semana abençoada, e eu te vejo no próximo devocional. Até mais.